É crescer em maiúscula. Temos tradução simultânea. Todos os detalhes da agenda. Tudo que nós vamos fazer nesse dia e meio está na APC Event, que vocês têm o código QR Code. O stream está ao vivo e o enlace das sessões plenárias vocês podem encontrar na página web Crescer 2025. E para qualquer coisa que vocês precisem, aí nós temos um staff de apoio. Então, vamos convidar a iniciar a sala plenária 1 e vamos convidar a Issam Abaulesman, diretor do Banco Mundial para Bolívia, Chile e Peru. William Maloney, economista-chefe da América Latina e do Caribe do Banco Mundial. E Javier Dávila, chefe de divisão, gestão financeira e aquisições do BID. Muito obrigado. Antes de dar início, vamos responder uma enquete de 3 perguntas. Eu peço, por favor, que vocês usem os seus celulares. Vai aparecer na tela. Vamos responder essa pergunta em uma palavra. Qual é o principal desafio que o seu país enfrenta? Vamos esperar até que as respostas apareçam. Insegurança, transparência, corrupção, informalidade, desigualdade, institucionalidade, desenvolvimento, implementação, segurança muitas vezes se repete, corrupção também, educação, informalidade, dívida, mudança climática, confiança, educação, nível, acordos, gratificação. Bom, a palavra que mais se repete é corrupção, vem também segurança. E vamos à pergunta número 2. Selecione uma prioridade para que o seu país aborde o seu desafio principal. É de múltipla opção, se vocês podem responder somente uma, por favor. Pode ser gerar empregos, melhorar o ambiente de negócios, a letra B. Letra C, melhorar a transparência e a prestação de contas. Letra D, a alocação de uso eficiente dos recursos públicos. Letra E, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E letra F, maior uso de tecnologia para a eficiência. E a terceira pergunta é em até 2 palavras. Como você ou a sua instituição apoiam estas prioridades? Novamente aparecem palavras repetidas.
transparência é a mais destacada e logo vem capacitação, accountability, processos, esforço, ética, padrão, educação, pesquisa, supervisão, setor público. NIC SP, ética, auditoria. Muito bem, muito obrigado. Agora sim, vamos começar com a plenária, prioridades e desafios regionais. Obrigado. Obrigada, Adriana. Como vocês sabem, essa sessão nós vamos falar um pouco sobre a região, as possibilidades que nós temos, mas eu vou falar em inglês. E essa sessão vai estar em inglês e em espanhol, então os que têm o seu headphone, que utilizam quando passam de uma a outra. Sabemos que a região está fazendo um progresso respeito à Covid-19, incluindo a incerteza global e maior deuda. Também a pobreza tem níveis da pré-pandemia. Apesar da recuperação econômica, o crescimento econômico também está atrasado em relação com outras regiões do mundo. De acordo com o Banco Mundial, Latinoamérica e a revisão do Caribe, o crescimento previsto é 6% em 2025, o crescimento menor global. A falta da região tem incerteza devido a muitos câmbios políticos no mundo, vulnerabilidades, mudança climática, os crimes, violência, o crescimento de dificuldades de gestão da deuda, a falta de trabalho de qualidade e a falta de investimento. Em 2025 tem oportunidades também e isso pode ajudar em esses tempos de incerteza. Essa oportunidade nas economias verdes tem inovação, reordenança fiscal e estruturais. O objetivo dessa sessão é para explorar os retos, as prioridades que pode acelerar a sustentabilidade da região e inovação também. Os panelistas. Temos Javier e vou apresentar agora. Estão representando o Banco Mundial e a IDB. Vão apresentar os pontos de vista deles, as faltas, os retos da região. As prioridades vão incluir o seguinte: crescimento econômico, crescimento, governança, tecnologias digitais, gestão das finanças públicas, setor privado e potencial para a cooperação regional para catalisar o desenvolvimento econômico. Com isso, agora vou apresentar os panelistas. Vou começar com Javier. Javier é chefe da gestão financeira, o BID. É responsável para a gestão de mais de 650 mil operações no portfólio em 65 países em Latinoamérica e o Caribe. A equipe por Javier tem melhores práticas, gestão financeira dentro do sistema do país IBD dos países membros. Antes de se unir à IDB, Javier tinha uma posição no México, energia, o setor privado. A combinar sua profissão com trabalho acadêmico também, como um membro da Universidade Tecnológica de Monterrey e outras universidades prestigiosas na Latinoamérica. É um palestrante frequente em diferentes fóruns internacionais e tem muitos artigos ao respeito de economia e riscos. Javier Dávila tem um grau de economia
em serviços financeiros. Nosso seguinte palestrante é William Maloney, também conhecido como Bill Maloney. É nosso chefe para a região latino-americana. É americano, se uniu ao banco em 1998 como um economista sênior. Tem diferentes posições, incluindo chefe também para o chefe do grupo de desenvolvimento e também líder global em inovação e produtividade. Recentemente foi o chefe para o crescimento de finanças e instituições, vice-presidente também. Desde 2011 a 2014 foi professor visitante das Universidades dos Andes e trabalhou cercanamente com o governo colombiano. Dr. Maloney recebeu seu PhD na universidade, também subia da Universidade de Harvard e estudou na Universidade dos Andes, na Bogotá, Colômbia, em 1992-93. As atividades docentes, ele se foca nos assuntos com comércio internacional, inovação e crescimento, incluindo muitas publicações ao respeito da Latinoamérica e o Caribe. Então, com essa introdução para nossos palestrantes distinguidos, vou começar com as perguntas para cada um deles. Então, para Bill Maloney, vamos a perguntar em inglês. Ele vai responder em inglês e provavelmente também em espanhol. Para Javier, vamos a perguntar em espanhol. Também em espanhol. Então, vou começar com Bill. Bill, como sabemos, as últimas semanas, anos, meses, tivemos muitas mudanças no mundo que está afetando o crescimento econômico e outros aspectos, outros assuntos no mundo. Você pode compartilhar como está o setor latino-americano, os retos, como estão apoiando a região para acelerar o crescimento econômico? Temos muitos idiomas agora. Vou fazer o meu no meu idioma natal, no meu idioma original. Vou falar um pouco de inovação que nós precisamos para ter mais crescimento, melhor desempenho das nossas economias. Vou começar falando de boas notícias. As boas notícias na nossa região é que, do ponto de vista de gestão macroeconômica, que é a base para tudo o que precisamos, os fundamentos de que tudo o que tentamos fazer, temos melhor forma de que nós estivemos anos atrás. Isso não significa que anos anteriores tivemos alta inflação e muita volatilidade. Tivemos duas crises, a crise financeira, a crise da Covid também. Isso é parte do passado também. Vamos dizer que os Estados Unidos teve uma gripe e Latinoamérica tem pneumonia. E agora também temos pneumonia, mas não foi tão mal assim. Em termos de a inflação, estamos fazendo muito bem. A região tem inflação que é debaixo dos níveis da OECD. Isso porque os bancos centrais, os gestores, estão administrando os retos da região e atuaram muito rápido que outros países avançados. Não vou falar de política monetária contracíclica, mas é importante dizer que os mercados reconhecem a profissionalização da gestão macro e eles han reconhecido nossa região por isso. É algo que temos que defender todos os dias, porque esses dias os bancos centrais é uma batalha, que, independentemente dos bancos centrais, sempre estamos batalhando com isso. Tem muito potencial para... Não sabemos
como o regime vai fazer? Antes tínhamos mais oportunidades e agora estamos falando muito sobre a mudança das empresas ao México e à China. Isso aparece em todas as notícias, mas não aparece os dados, não vemos nos dados. Os investimentos verdes, as novidades não se materializaram, apesar de que a região está bem alinhada com as cadeias de valor, inclusive melhor do que poderia ser. E estamos bem posicionados para uma transição verde. Sabemos que, na atualidade, a rede elétrica é renovável e, às vezes, temos muitas redes renováveis. Estão trabalhando com hidrogênio, países como Chile e o Peru também têm lítio e outros minerais fundamentais. É possível também aproveitar a biodiversidade amazônica. Isso nos permite ter novas forças. Pelo lado das más notícias, parece que existe um aumento da violência e o crime organizado, que é uma medida muito importante. Nós temos 30% dos homicídios a nível mundial. Temos 10 vezes mais que na Ásia e em termos gerais. A insegurança é um problema muito importante e, sobretudo, para os investidores. Isso também está se transformando em um tema para a população. Aqui nós temos investigação sobre o crime organizado no Google, por exemplo, para 3 países. De acordo com o nosso relatório semestral anual, nós temos todo um sistema para falar sobre esse tema, que é a força policial, a inteligência, sistemas judiciais e toda a rede social que oferece aos jovens também outras alternativas e que, se não encontram, podem cair nas mãos do crime organizado. A segunda má notícia é o crescimento. Diminuiu de 2% a 2,5%. E isso não é por causa do Covid, não. São coisas que nós já estivemos experimentando há muito tempo, devido à crescente incerteza sobre o regime comercial, a baixa competitividade entre as indústrias da região. Nós sabemos que temos um problema com pouca inovação, um longo problema, e isso nos demonstra as barreiras que nós temos que enfrentar. A governança mesmo também está sob pressão. Nós temos uma falta de satisfação com a cidadania. Há 3 anos, aproximadamente, os cidadãos se queixavam sobre a falta de resposta do governo sobre esse problema. Logo, nós temos um espaço fiscal limitado para realizar os investimentos necessários. Também a falta de satisfação com o governo. Alguns países conseguiram alcançar sucesso, como a Jamaica, mas ainda estamos em uma limitada ponte fiscal, uma limitada capacidade para poder realizar políticas. Tudo isso requer inovação no setor privado. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre criar economias de crescimento e de conhecimento para aprender sobre esse crescimento. Bom, nós tradicionalmente não aproveitamos o último século. Logo, estaremos publicando
essa informação que fala sobre esse problema, o problema que nós enfrentamos nesse último século. Bom, agora vamos ver um pouco de história. Pela região, também podemos observar que temos uma linha na esquerda e a participação do PBI por renda per capita em relação ao G7. Nós vemos também que temos uma queda durante os últimos 100 anos. Essa é a natureza de um problema a longo prazo. Inclusive no Chile, que é um dos melhores países, não esteve crescendo em termos de produtividade. E isso faz com que muito seja proposto se nós estamos enfrentando uma crise no modelo de crescimento. Rodrigues Strix fala sobre a ideia de promover uma transformação estrutural. E Mazzucato fala sobre uma missão com objetivos ambiciosos. A principal pergunta é por quê nós não melhoramos o nosso rendimento nas indústrias atuais? Bom, também vemos que existe um produto como o cobre, que é bastante importante para o Peru, mas também vemos cifras para o Chile. Em 1800, era o principal produtor de cobre no mundo, mas nos anos 20 praticamente desapareceu. E, do nada, houve uma recuperação através da utilização de novas tecnologias a nível internacional. O que havia sido uma indústria netamente chilena foi transferida a interesses britânicos e norte-americanos, mas não foi o mesmo cobre, o que era um motor de crescimento, mas a aplicação de novas tecnologias nos recursos naturais. Nos mesmos países, nós vemos o mesmo produto que tem um impacto de crescimento muito diferente. E também isso vale para diferentes países. O segundo produtor, em 1860, de cobre, era o Japão. Era um milagre baseado em um recurso natural. Logo do Chile, na metade do século XIX, nós vemos o pai do cobre no Japão, Masamoto Sumitomo. Haviam 3 empresas japonesas que vocês conhecem muito bem, a Fujitomo, Hitachi e Fujitsu. Estas empresas, nessa época, vocês poderiam perguntar onde está o Hitachi? Nós estamos trabalhando nisso durante 100 anos, mas existem outros países que fazem um trabalho mais avançado. Então, estamos vendo como vamos poder entrar em lítio ou outros setores e como vamos nos desempenhar a respeito disso. Podemos sustentar que a razão que nós não fizemos o melhor papel da primeira vez, porque a América Latina entrou na indústria sem preparação. Aqui, que Chile e Argentina basicamente estavam no mesmo nível de PDI. Mas tínhamos 20% dos engenheiros que tinham esses outros países. E se vocês veem, a alfabetização também, nós entramos a segunda revolução industrial. E uma posição de desvantagem. Esses são os gastos de pesquisa de desenvolvimento em termos de PBI. E a pergunta que temos é, não estamos gastando em inovação e desenvolvimento, então como vamos tratar do tema com o lítio e o hidrogênio verde em diferença do cobre? E vamos poder cair novamente na produtividade. Isso demonstra de que maneira o sistema de inovação são um tema que requer de muita reforma importante. A outra questão que eu gostaria de mencionar é a necessidade de ter estados mais efetivos.
Vimos um aumento de dívida desde a época da Covid e temos um sistema educativo que está em déficit, comparando com a China e com o Vietnã. E as nossas taxas, nossos rendimentos, nós podemos observar que o Vietnã está por cima e nós estamos bastante abaixo. Nós temos insegurança, temos problemas de infraestrutura. E aqui devemos fazer muitas coisas a respeito desse sistema e objetivo. Nós estamos envelhecendo. Nos considerávamos antes como um continente jovem, mas já não somos. Então, temos muito mais velhinhos. É um importante desafio para esses temas fiscais. A segunda questão é que nós não temos tanta efetividade quanto a estados. Quando vemos os indicadores do Banco Mundial, vemos que a América Latina tem um baixo nível de operacionalização e tem um problema moral para poder aumentar os impostos. Temos aqui documento com mais de 100 páginas. É um manual analítico governamental e mostra a importância da governança para melhorar o rendimento, no qual é necessário para qualquer programa de produtividade de qualquer política industrial dos nossos governos. Porque existem muitos governos que começam com uma política e logo se esquecem. Aqui, nós estamos reunindo informação sobre os diferentes ministérios. Nós temos bases de dados que permitem medir o rendimento e como melhorar. Nós devemos aproveitar essas informações para fazer melhores, para trazer melhores dados para compartilhar o idioma, nesse idioma. Mas é necessário que vocês possam ver como seria a melhor maneira de utilizar esses dados e também os sistemas analíticos para cada governo, criando da capacidade das suas organizações em âmbito da analítica e a utilização dos tratados e dados para que possamos fazer as melhorias aqui ou lá. E as possibilidades são bem grandes. Na parte de cima, vemos quem utiliza esses serviços analíticos para temas descritivos de diagnósticos ou para uma prevenção. Também o hábito de consumo, nós podemos ver. Depois temos informação sobre monitoramento e prestação de contas, uma avaliação de desenho de políticas, o que nos permite melhorar a sustentabilidade fiscal e a confiança nos setores públicos e para ter melhor produção de serviços. Precisamos ter na nossa equipe, no nosso programa, onde temos participantes de toda a região e do setor privado e público. Agradeço pela sua atenção e aproveitem da sua conferência. Muito obrigado. Obrigada por essa apresentação de potencial e desafios dos países da América Latina e do Caribe. Agora vamos passar para a apresentação de Javier, que vai falar em castelhano. O Banco Interamericano de Desenvolvimento para apoiar a América Latina e o Caribe, abordar os principais desafios que enfrenta a região. Obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos a este Transcendental Fórum de Crescer. É a sua 12ª edição para abordar o tema de desenvolvimento e prioridades. Eu vou falar rapidamente de 4 pontos.
da nova estratégia institucional do banco. E também temos os desafios que enfrentam a nossa região, a América Latina e o Caribe. A gestão financeira também, as contas públicas, como um elemento fundamental. E esses desafios que enfrentamos com os bancos, os governos. E, finalmente, a importância da agenda digital na América Latina e no Caribe. Vamos começar com os desafios críticos da América Latina e do Caribe. Como já foi mencionado, depois da pandemia, as economias da América Latina estão voltando na sua trajetória de crescimento. O PIB está voltando a um nível razoável. Nesse ano, o PIB aumentou 2,4%, superando as projeções iniciais que haviam. Existem outros indicadores bastante favoráveis, macroeconômicos, a taxa de inflação, que voltou a níveis anteriores à pandemia, e todos esses esforços que refletem uma posição efetiva, principalmente da América Latina e do Caribe. Os governos são bastante proativos, fortaleceram as suas políticas macroeconômicas. Os bancos centrais também movem essa taxa de interesse para poder medir a inflação. Mas, apesar desses progressos que fizeram os diferentes governos, existem desafios significativos. A inflação continua por cima da meta que nós temos em muitos países. A incerteza fiscal também prevalece. E também temos os riscos geopolíticos e externos, as tensões comerciais e a incerteza sobre as taxas de interesse em nível global. São desafios que devemos enfrentar em conjunto, e há crescentes de demanda social. E os desafios que enfrentam agora a América Latina e o Caribe é o aumento da produtividade, redução da desigualdade socioeconômica e o interesse por manter a instabilidade macroeconômica. Tudo isso é importante e nos leva a um resumo mencionado anteriormente, que a América Latina, já como um dos desafios principais, tem recursos fiscais, demanda social e uma persistência de melhoria econômica. Bom, nós temos duas oportunidades como região para encontrar soluções inovadoras. Nós vamos falar muito sobre isso e encontrar também outras soluções. Entendendo esses desafios, o BID tem uma importante transformação do seu modelo de trabalho para apoiar a América Latina e o Caribe e vai superar esse triplo desafio, assim como fortalece seu papel como um ponte na região e no resto do mundo. É um fato bastante importante nessas transformações, que foi o lançamento recente do que denominamos a nova estratégia institucional do banco, uma iniciativa que unifica e enfoca o trabalho das três áreas, a parte de garantia, Vidinvest e MILAP, que é ampliar o impacto e a escala dos resultados em todos os projetos que financiamos na região. Bom, próxima. A nova estratégia do banco, resumida aqui nesse diagrama, parte de três objetivos essenciais: a redução da pobreza e da desigualdade na região, enfrentar a mudança climática, impulsar um crescimento regional sustentável. Essa é a estratégia institucional do banco. Essa estrutura não é somente desses três objetivos, mas tem 7 áreas de ação e conta com um foco de 5 pontos que resume a forma com a qual o banco apoia a região: a orientação ao impacto, seletividade estratégica, desenho de novos instrumentos para mobilizar os recursos, conhecimento e a sinergia com o setor privado. Para capitalizar todas essas oportunidades e alcançar os seus objetivos, o BID aborda 7 áreas operativas, que são a que vocês vão ver no seguinte slide. Temos os temas de biodiversidade, igualdade de gênero, inclusão, capacidade institucional,
e 4 áreas que estão focalizadas a setores específicos de desenvolvimento: proteção social, desenvolvimento, a inovação, o desenvolvimento, ao desenvolvimento de uma estrutura resiliente, sustentável e a integração regional. Isso é bastante importante. Passamos agora para o próximo ponto, a sustentabilidade e resiliência. Na próxima, para abordar esse objetivo e enfrentar a mudança climática, a estratégia do banco tem 3 pilares. O primeiro é encarregado de promover ações de mitigação. O segundo, de promover a adaptação à mudança climática. E o terceiro, impulsar medidas transversais, incluindo a participação ativa do setor privado. Para impulsar todo esse programa de trabalho, é importante entender que existe a participação tanto do setor público quanto do setor privado. Ambos são decisivos em poder alcançar as metas que foram fixadas como região de uma maneira conjunta. Bom, próxima. Como distribui o financiamento verde? Assim denominamos no banco. Como vão distribuir esse financiamento nos diferentes setores que compreendem essa matéria? Aproximadamente 30% dos recursos destinados a esse fim são destinados a projetos de água e recursos marinhos. Uma proporção similar é destinada a projetos de governança ambiental. Entre 15% e 16% é destinado à resiliência e gestão de desastres. É uma verba similar aos temas de biodiversidade. E o resto são 10% que destinamos à economia circular, prevenção e controle da contaminação e à produção de bens e serviços ambientais. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de um menu de instrumentos financeiros, empréstimos de investimento, nós temos empréstimos baseados em políticas, doações e também uma cooperação técnica. Nós geramos também infinidade de produtos de conhecimento, entre os que destacam esses 2 grandes grupos: os programas de capacitação em matéria relacionada à mudança climática e uma grande quantidade de notas técnicas que abordam temas como a resiliência, a mudança climática, a inovação e, logicamente, pautas metodológicas para que os países possam abordar com sucesso esse desafio. De uma forma mais concreta, em matéria de gestão financeira e adquisição, o banco aproveitou a extensa organização, a iniciativa que existe a nível regional e global, em matéria de auditoria e contabilidade, por exemplo. Colaboramos com Intosai, com o TCU do Brasil. Também apoiamos eventos relacionados à sustentabilidade com Caroça. Nós temos Carosai, temos um trabalho estreito para gerar informação financeira sustentável no setor público. Agora falamos sobre as compras públicas. Aproveitando o potencial desse setor, as compras públicas, para fazer essa atividade um componente estratégico-chave para o esforço para alcançar padrões de consumo sustentável. Basta dizer, por exemplo, próxima, que nessa matéria, na última década, os países da América Latina e do Caribe fizeram esforços consideráveis para consolidar uma agenda de compras públicas sustentáveis, de tal maneira que, quase em sua totalidade, já temos um marco legal que facilita a implantação e também desenvolveram infinidades de ferramentas orientadas a esse fim. Nessa mesma matéria, as áreas de ação do banco que se focalizaram fundamentalmente em gerar ferramentas teórico e práticas, mas também no desenvolvimento de capacidades e troca de conhecimento, aproveitando fóruns como a Rede Interamericana de Compras Governamentais, com quem, por certo, nós desenvolvemos uma grande quantidade de materiais, diagnósticos
pesquisas, diretivas, políticas, leis, modelos e outros instrumentos que servem para aproveitar o potencial e para obter a contratação pública e impulsar as diferentes temáticas. Em matéria de capacitação, trabalhamos com a UEA, que cumpre como secretário técnico da rede, e também damos apoio aos países para a incorporação de critérios de sustentabilidade na normatividade de contas e também nos projetos específicos nessa matéria. Eu vou passar para o quarto e último ponto. E ainda que já em outros fóruns nós já falamos bastante sobre a transformação digital e sua importância para promover as políticas públicas que dirigem os diferentes governos. Eu gostaria de enfatizar quais são os fatores de sucesso e a implementação dessas agendas nos nossos países. Temos 4 elementos: governança, institucionalidade, o marco regulatório, que foi feito pouco a pouco, o talento digital, logicamente, e a importância da infraestrutura também e desenvolvimento de ferramentas digitais. A agenda digital na América Latina e no Caribe é apoiada através de produtos de conhecimento, capacitação, assistência técnica, diálogo regional e financiamento não reembolsável. Se avançou bastante, como vocês podem ver nesse quadro, mas ainda tem muitas coisas que nós devemos fazer. Vocês veem os quadros vermelhos. Por exemplo, entre o que está pendente por fazer dos países da América Latina e do Caribe, 10 países, por exemplo, não contam com uma agenda digital. Mais da metade dos países não tem uma plataforma interoperável, 14 deles não têm uma legislação de proteção de dados. A maioria dos países, 20 deles, não tem identidade digital e somente 35% dos trâmites governamentais podem ser feitos de maneira digital. Mas para impulsar essa transformação tão importante e necessária, o banco está financiando atualmente 64 operações de empréstimos em 21 países, com um total de 3.300 bilhões de dólares, que apoiam de uma maneira decidida a transformação digital na região. Em cybersecurity, os desafios são os seguintes: 15 países não têm uma agenda de cibersegurança, 23 não têm um plano de infraestrutura, de proteção de infraestrutura crítica, 11 países da região não têm um plano de resposta a emergências informática, 22 países não têm instituição responsável de cybersecurity, 20% não têm identidade digital. E, bom, nessa matéria, o banco está financiando atualmente, vocês podem ver aqui no mapa, nós estamos financiando 24 projetos em 18 países em temas de cybersecurity. A última parte, eu vou me referir às compras públicas eletrônicas também. Compras públicas, nós apoiamos não somente o desenvolvimento e adoção de plataformas de PIGP, mas também temos as plataformas existentes e promovemos o seu uso nas operações mesmas do banco. E para finalizar, somente quero terminar mencionando a importância da contribuição do setor privado em matéria de agenda e transformação digital, quem com seu conhecimento técnico, sua participação em comitês de padrões e elaboração de colaboração, o que se faz junto com o setor público, a continuidade de promover a implantação de políticas digitais e a geração de dados e materiais de conhecimento, o que
é vital para continuar impulsando esse tema na região. Para concluir, gostaria de deixar-lhes uma cita do nosso presidente Ilan Goldfein, que resumiu tudo o que eu tentei explicar nesses 15 minutos. A nossa região enfrenta um triplo desafio social com demandas e escassos recursos fiscais e baixo crescimento, com o componente adicional que representa a mudança climática. Ao mesmo tempo, temos uma grande oportunidade para que a região seja a solução desses desafios globais. Isso, com certeza, é um ponto importante não somente para o banco, mas sim para toda a região. Muito obrigado. Obrigado, Javier. Nós vimos a oportunidade e desafios. Agora, nós vamos entrar em alguns detalhes. Vamos ver que o índice de qualidade nos mostra que desde 2016 não melhorou a qualidade de emprego, nem a satisfação e a segurança. Isso é particularmente importante devido ao crescimento de jovens que entram à força laboral. De que maneira o Banco Mundial vai apoiar a região para reverter essa tendência, se não para apoiar o crescimento sustentável do emprego? Excelente pergunta. Acho que o baixo ritmo de criação de empregos seja seguro e esteja relacionado diretamente com o que foi mencionado. Com a baixa taxa de crescimento, se vamos a crescer em 2 ou 2,5% durante décadas, não vamos poder ter um crescimento da produtividade necessária para criar emprego que gerem desenvolvimento e crescimento, nem com características atraentes para os trabalhadores. Nós devemos começar com o tema de por que não estamos crescendo. É ali onde nos devemos concentrar. Bom, é sincero que aproximadamente 2,5% da América Latina existe porque não tem mão de obra qualificada. Isso pode ser interpretado de diferentes formas, mas esta cifra, 2,5% comparado com 12% da Ásia, reflete que nós temos um problema. Um problema de capacitação dos trabalhadores, que começa com a educação primária ou secundária, que são, infelizmente, inadequados para uma economia moderna e para enfrentar os desafios das novas tecnologias. Vamos ver um pouco mais sobre a história. Quando a Alemanha estava criando suas grandes universidades, tinha o seu sistema primário e secundário, porque esse era o tubo de alimentação. Se você tem 20% de alfabetização, você não deve ter a qualidade de bons alunos que vão às universidades ou a alguma empresa. E isso está na base da criação dos empregos, mas também em cobrir esses empregos que poderiam promover o maior crescimento. Em segundo lugar, é algo mais complicado, porque temos esses enormes setores informais e essa é parte da causa da baixa produtividade e crescimento. Eu acho que isso é como se o rabo do cachorro estivesse cumprimentando, por exemplo. Vemos casos como no Brasil, como na República Dominicana, onde em uma pequena empresa estão contentes com o seu trabalho, comparado com o que poderiam obter no setor formal. Poderia estar servindo
em um restaurante, por exemplo, com pouca ganância, ou talvez empreender em um próprio negócio e fazer a mesma coisa. Esse é um tema bastante comum na América Latina. 50% desses trabalhadores estão em piores trabalhos ou melhor dizendo, isso não está refletido nos dados. São trabalhos criados de baixa produtividade, onde não existe proteção social. E a não existir é um incentivo para se manter no setor informal. Por exemplo, nós sabemos que em todos os países existe ping-pong. É um ping-pong entre os salários formais e informais. Isso está claro em todo tipo de dados. A grande parte dos países deve contribuir durante vários anos antes de ter uma pensão, que significa que a maior parte dos trabalhadores com baixa capacitação nunca vão obter uma aposentadoria. Isso é praticamente o imposto. Existe uma série de desincentivos pessoais para poder trabalhar no setor particular. E também a mesma coisa querem fazer nos sistemas para que seja em função de tudo. Devemos ver que qualquer pessoa pode abrir o seu próprio negócio particular. E eu não devo me perguntar sobre a proteção social, porque eu sei que eu não vou receber proteção social. Então, estes são os motores que empurram as pessoas à informalidade. O outro tema é sobre o crescimento. Nós devemos falar sobre isso ainda. Basicamente, se trata de um crescimento, mas existe um par de coisas mencionadas, que é a educação e a capacidade. E provavelmente estamos pensando também nos sistemas de proteção social na América Latina, que até o momento nós temos. Falamos sobre as estratégias do banco. Falamos também dos 7 pilares que tem. Como o BID está implementando essa estratégia de impacto e como está promovendo a colaboração entre os sócios de desenvolvimento e os atores-chave para alcançar uma mudança no setor público na região da América Latina e no Caribe, em um mundo com incertezas e que muda rapidamente, onde os recursos são cada vez mais escassos? Obrigado. Bom, o BID, desde a aprovação da estratégia institucional, esteve trabalhando decididamente em várias reformas secundárias que temos e que devem estar de acordo com a reestruturação do banco. Nós temos reformas importantes, onde o banco empreendeu para melhorar com a criatividade do projeto e melhorar o foco dos resultados e a escala de impacto que nós temos na região. Em relação a outros sócios de desenvolvimento, nós vivemos um momento favorável em termos de colaboração e sinergia que nós estamos alcançando. No final do ano passado, no final de 2023, os diferentes multilaterais criaram um grupo que está alinhado às prioridades do G20 para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nesse marco de ação, nós tivemos um papel importante, ocupando a primeira transferência temporal pelo BID para poder manter esse diálogo direto como multilaterais e em conjunto com o G20. Também temos uma agenda baseada em 3 grandes pilares: em trabalhar de maneira conjunta como sistema, criando plataformas nacionais e de cofinanciamento para poder ter o melhor impacto e escala, em constituir-nos como banco de desenvolvimento maior, tentando trabalhar de maneira conjunta para maximizar o potencial de apoio que damos aos países.
também como multilaterais, gerar empréstimos adicionais de até 400 bis na próxima década para impulsar o desenvolvimento. E também o terceiro pilar pretende que sejamos mais eficazes, alinhando os nossos padrões, políticas e padronizando tudo que seja possível de fazer, priorizando os resultados sobre a gestão ordinária que normalmente fazemos. Isso nos permitiu, sem dúvida alguma, não somente ampliar a capacidade de financiamento do banco, mas também impulsar uma agenda que tenha como objetivo promover a ação climática e também o cofinanciamento e impulsar a participação do setor privado e melhorar, como eu já disse anteriormente, a eficiência e o impacto nas diferentes áreas que compreendem o desenvolvimento. De maneira específica, realizamos trabalho conjunto entre os multilaterais. Podemos citar os diferentes MOUs que assinamos entre o BID e o Banco Mundial para promover uma agenda de desenvolvimento. Foi no ano passado, se eu não me equivoco, e no anterior também. Além disso, temos os diferentes acordos assinados entre várias instituições para concretizar não somente as nossas políticas, mas também as nossas práticas em essas matérias. E em aquisição, de maneira concreta, nós já temos muitas opções para oferecer aos nossos clientes, mas também dar-lhes um marco normativo para que possam trabalhar sem que tenham que utilizar coisas innecessárias. E com isso, eu vou fechar para ser mais eficientes. E, logicamente, que a colaboração não se limita aos multilaterais, mas também às organizações em matéria. Nós temos um trabalho bastante estreito que realizamos com MOSAI e IFAC. Temos cooperação com ITOSAI, com as redes que mencionamos aqui, dos tesoureiros, Potegai, contadores, Focal, e as entidades superiores de controle e segmento, como a SEBS e Carosai, e a rede interamericana. Eu acho que, como foi mencionado, nós estamos vivendo um momento que está na parte de cima em matéria de organização. É como se estivéssemos no topo do desenvolvimento da região. Obrigado, Javier. Muito importante essa colaboração, provavelmente não somente entre o BID Mundial e os outros bilaterais e outras organizações, mas também entre os países. Eu vou passar para outro tema, que é a tecnologia. Eu vou começar com Javier. Javier e Bill, se vocês podem, por favor, dar as respostas de uma maneira mais curta para poder completar o horário do programa. Javier falou sobre a transformação digital, como o BID foi fundamental para apoiar essa transformação no setor público em toda a região da América Latina e do Caribe, e como está utilizando o BID e a tecnologia para ajudar e melhorar os seus clientes. Além disso, especificamente, aos governos para implantar marcos sólidos de governança digital que melhore a rendição de contas e a transparência em um panorama digital em rápida evolução. Bom, eu vou fazer em 3 ordens diferentes, apoiando e financiando projetos específicos, como que nós vimos nas PPTs na minha intervenção. E o segundo é promovendo, através das redes que nós temos especializadas, contadores, auditores, contadores públicos, promovendo a utilização de melhores práticas nos marcos normativos e apoiando os países a empreender nesses processos de reforma. Essa mudança exige isso. E a terceira forma de abordar seria desde a parte interna,
desde a parte interna também a nossa relação com os países. Nós estamos transformando nosso ciclo operativo de processos para que as equipes possam oferecer resultados importantes e fique somente essa herança digital. Nós temos um programa ambicioso de transformação digital baseado em 3 princípios: a excelência, oferecendo excelência aos clientes, estabelecendo bases digitais que é necessário para melhorar essa interação banco e países e promover o desenvolvimento de uma cultura digital. É tão importante isso que nós criamos uma vice-presidência no banco a partir desse ano, precisamente com essa vocação de transformação digital. Nós temos hoje, não em desenvolvimento, mas sim já está implantado, um portal de comunicação com todos os nossos clientes ou clientes que pretendem gestionar todas as suas interações conosco. É totalmente eletrônico digital com todos os países. E não somente isso, mas também fazer todos os desembolsos que sejam necessários para o banco de maneira digital, e isso daqui pode ser cada vez mais eficiente. Sim, claro, todas as outras iniciativas que apontam a luz e tecnologias de vanguarda, como a inteligência artificial. A utilização dessa tecnologia na revisão dos estados financeiros auditados e em outros sistemas de auditoria e controladoria que conta ao banco. Obrigado, Javier. Bastante importante essa parte, especialmente para os jovens da América Latina. Sobre essa economia digital, deveria ser impulsada na região. Bill. A melhoria da governança e a confiança nas instituições de governo, em vista que o Banco Mundial tem uma perspectiva e entender o que poderiam fazer para melhorar a governança e a confiança nas instituições das instituições governamentais. Gostaria de dar alguns exemplos na tecnologia e na inovação digital. Bom, a confiança se fundamenta na ação. Melhora a resposta do governo em diferentes dimensões. Isso é fundamental para melhorar a confiança. Sabemos que existem muitas filtrações nas contas fiscais e projetos que não se cumprirão. Existe falta de fé no que está sendo feito pelos governos. Existem questões que são rápidas, que têm um rápido resultado. Inclui coisas como a tecnologia digital. No meu país, um dos meus dias mais felizes foi quando eu não devia ir fazer a renovação da minha carteira de motorista, enquanto isso também poderia ser algo importante em Bogotá, onde fazem há alguns anos eu não poderia demorar muito tempo. E esse tipo de ações com a tecnologia digital pode permitir que você tenha um resultado de muitas maneiras e de uma maneira mais rápida. A infraestrutura é chave, é verdade, mas não está tão mal nesse sentido na América Latina e no Caribe. Em geral, não relacionamos as capacidades das diferentes bases de dados dos ministérios, entre os diferentes ministérios, para poder verificar se o cidadão tal está pagando seus impostos, o que deveria ser muito fácil utilizando essas bases de dados compartilhadas. E dessa maneira se dá um sinal. Há 25 anos, na Espanha, um grande empresário foi à cadeia por uma evasão fiscal, e isso mandou um sinal a todo o país de que deveriam ter
de que sim deveriam ter um foco mais sério na arrecadação fiscal. Existem muitos sistemas que permitem que a população possa se informar. Perguntando aqui, tem alguém da Jamaica? Sim, Jamaica. Nós tínhamos 160% do PIB e se reduziram em 80%. E a única maneira de fazer era através de algo que se chama EPOCs. Eu não sei o que significam as siglas exatamente, mas é um grupo de diferentes cidadãos do setor público e privado para a transparência e justiça na utilização de recursos, assim que se utiliza onde seja necessário. Essa é uma maneira na qual a tecnologia digital simplesmente conta com entidades como EPOCs em Jamaica. Isso é algo feito em outros lugares. Se vocês viram Lincoln, um filme onde se localizam 14 ou 15 entidades governamentais incrivelmente corruptas. E com esse tipo de medidas, podemos enfrentar esse problema. Sim, efetivamente é possível fazer. Então, eu gostaria agora somente de chegar ao final. Qual seria o seu chamado de ação para os delegados que estão nessa conferência para implantar as prioridades estratégicas que nós comentamos hoje? Bom, o meu chamado para esse grupo seria estar preparados para a mudança. Nós temos todas as ferramentas, temos uma agenda importantíssima, temos um caminho traçado em termos de sustentabilidade, em termos de inovação e uso da tecnologia, mas não só isso, senão a inovação em geral. E aqui o chamado é estar atentos a essas mudanças. Justamente um dos objetivos dessa conferência é essa troca de experiência e estar atentos de como estamos evoluindo nos desafios, mas também nas soluções que apontam nessas soluções e estar preparados para poder utilizá-los de uma maneira rápida. E também estar preparados para que, se em algum momento nos equivocamos, rapidamente possamos superar isso e possamos passar e continuar implantando esse tipo de mudança e transformação. Assim que essa conferência, sem dúvida, deve haver um espaço para continuar promovendo esse espírito. Obrigado, Javier. Bastante interessante. Bill, qual seria a ação? Eu acho que nós devemos enfrentar o desafio do crescimento dessa nova onda de tecnologias. E as transformações que virão no futuro vão exigir níveis de capacidades da nossa força laboral e do sistema de educação e informação alinhando com o setor privado. E que os nossos empresários também aprendam tudo o que seja possível fazer com a inteligência artificial, o que se pode e o que não se pode fazer com a tecnologia, e que os sistemas nacionais respondam quando vemos algumas agências milagrosas. Foi precisamente porque criou uma base de capacitação e aprendizado para as novas tecnologias e para que possam chegar rapidamente à vanguarda e que sejam parte do seu DNA. Obrigado, Javier. Obrigado, Bill. Eu gostaria de dizer alguma coisa para fazer o fechamento. Nós nos concentramos em crescimento, produtividade e inovação. Javier falou também sobre a colaboração e o tema de ajudar aos países, mas também colaborar dentro dos países.
E o que nós vimos também é que se existem muitos desafios em potenciais enormes na América Latina e no Caribe, quando nos referimos particularmente ao setor da mineração, economia digital e também o tema de melhorar o rendimento dos governos para que os cidadãos possam ter maior confiança nos seus próprios governos. Existem muitos jovens que estão esperando para poder ingressar no mercado trabalhista. E esse potencial poderia ajudar a América Latina de uma maneira bastante significativa na integração. E essa reunião, essa conferência oferece também um grande potencial para que todos possamos colaborar entre nós. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Javier e Bill, por dar o tempo para poder compartilhar conosco todas essas lições tão importantes e estratégias e a revisão dos potenciais desafios que enfrentamos. Gracias, Issam, Javier, Bill, muchas gracias. Obrigada. Vamos passar a uma pausa de 15 minutos, por favor, às 11h10. Retomamos na sala.